Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é a primeira parte da semelhança de triângulos. Inicialmente, vamos tratar de figuras semelhantes em geral. O que é necessário para que duas figuras planas sejam consideradas semelhantes? Então, primeira coisa, os ângulos determinados nos vértices correspondentes, que são os ângulos correspondentes, congruentes. Então aqui eu tenho dois quadriláteros, eu tenho que esse ângulo de vértice A tem a mesma medida que o ângulo de vértice P correspondente, o de vértice B, mesma medida que este de vértice Q, o vértice C, esse ângulo, tem a mesma medida que o ângulo de vértice R, e finalmente o ângulo D tem a mesma medida que o ângulo S. Então todos os ângulos que eu tenho nesta figura, eu tenho os mesmos ângulos naquela e nas posições, né, correspondentes. E os lados, o segundo quesito, os lados, os segmentos com extremidades correspondentes, segmentos homólogos, homólogos quer dizer isso, correspondentes, são proporcionais. Então, este segmento é proporcional a este na mesma razão que os outros que são correspondentes. Então, eu posso dizer que o segmento AB está para PQ, assim como BC está para QR, assim como CD está para RS, assim como DA está para SP. No caso, eu botei PS, mas SP e PS são os mesmos segmentos. São contra-exemplos aí. Não é o bastante termos lados correspondentes com medidas iguais. Porque aqui ó, eu tenho esse losango e esse quadrado. Eu desenhei, eu construí de forma que o lado do losango tivesse a mesma medida que o lado do quadrado. Então eu tenho aqui todos os lados de mesma medida, vamos supor que seja 7 centímetros. Aqui os lados do quadrado também, todos eles 7 centímetros. Então, eles têm lados correspondentes de medidas iguais? Tem, mas os ângulos não são congruentes. Portanto, eu não posso dizer que esses dois polígonos são semelhantes, e não são. Da mesma forma, não é o bastante termos ângulos correspondentes congruentes. Aqui, ó, o quadrado tem todos os 4 ângulos de 90 graus. O retângulo também. No entanto, este retângulo não é semelhante ao quadrado. Então, para eu ter a semelhança, eu necessito que as duas condições sejam satisfeitas. Bom, e para os triângulos? Para que eu garanta ali, quando eu tenho dois triângulos que são semelhantes, eu tenho a seguinte situação. Os ângulos correspondentes têm medidas iguais e os lados homólogos são proporcionais. Então, na realidade, assim, dizer que uma figura é semelhante à outra é equivalente a dizer que uma é uma miniatura da outra ou que uma é uma ampliação da outra. Tudo bem que se forem congruentes, eu até posso dizer que eles são semelhantes na razão de 1 para 1. Então, mas aí são congruentes, né? Então, a semelhança, quando não há congruência, eu posso dizer que um é a ampliação do outro, ou este aqui é a redução desse. E aí nós teremos que o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo A', o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo B', C, C', e os lados AB está para a linha B', assim como AC está para a linha C', assim como BC está para B'C'. Esse K é a constante, é a razão de semelhança. Então, a razão de semelhança entre os lados vai ser essa constante aqui. E eu represento a semelhança assim, o triângulo ABC é semelhante, esse tio, eu chamo de bigodinho, esse bigodinho representa semelhante ao triângulo A', B', C'. É interessante frisar o seguinte, aqui ó, o vértice A é correspondente ao vértice A', B é correspondente ao B', C é correspondente ao C'. Então é de bom tom nós colocarmos aqui na escrita os vértices correspondentes na ordem. Então A
Aqui você não vai botar B', C', A'. A, então é a linha. B, B', C, C'. Então, por favor, vamos manter ali a ordem. Teorema fundamental. Isso aí é o mais importante, né? Justamente por isso que é fundamental, porque nós vamos depois usar esse teorema para determinarmos condições mínimas para a garantia de que dois triângulos são semelhantes. Então ele diz assim: se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e encontra os outros dois lados em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então temos aí uma reta paralela ao lado AC, de um triângulo ABC, cortou os lados AB no ponto P, BC no ponto Q. Então ele diz que o triângulo BPQ, ou PBQ, é semelhante ao ABC. Esse triângulo PBQ é semelhante a ABC, e vamos tentar provar isso. Bom, traçando paralelas a este segmento, no caso, AC já era paralela, porque é reta paralela a um dos lados, então PQ paralelo a AC, e eu tracei uma lá, só para você ter a ideia lá do teorema de Tales. Então você tem um feixe de paralelas cortadas por duas transversais. Então essas transversais, né, nelas a gente determina segmentos proporcionais. Então eu posso dizer daqui que o segmento AB está para o segmento PB na mesma razão que o segmento BC está para o segmento BQ. Então eu já peguei aqui o lado, esse lado do triângulo grandão está para este lado do triângulo menor, assim como o outro lado do triângulo grandão está para o outro lado do triângulo menor. Então já garanti que esses lados aqui são correspondentes e proporcionais. Show de bola! Falta mostrar que o terceiro lado dos dois também estão na mesma razão. Vamos lá. Pensando agora em outro feixe de paralelas passando pelo ponto Q. Podia pensar passando pelo ponto P, podia, mas aí eu decidi passar pelo ponto Q. Isso é gosto. Bom, também pelo teorema de Tales, eu tenho que esse lado BC está para o segmento BQ, assim como o lado CA está para o segmento RA. No entanto, se você olhar direitinho, esse quadrilátero ele é um paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero de lados opostos paralelos. E se é um paralelogramo, a gente lembra que lados opostos do paralelogramo têm medidas iguais. Então, RA e QP são congruentes. Portanto, eu posso muito bem chegar aqui nessa medida RA e substituir por QP, porque são iguais. E ficaremos com CA, ao invés de estar para RA, está para QP. Que beleza! Então, olha só o que nós temos. AB está para PB, BC para BQ. BC, BQ está para CA, QP. Então, aqui, esse cara é o mesmo. Se AB está para PB, assim como BC está para BQ e BC, BQ está para CA, QP, esse daqui posso dizer que está na mesma razão desses outros dois. Portanto, AB, BP, BC, BQ, CA, QP, realmente os lados do triângulo grandão estão para os lados do triângulo menor na mesma razão. Uma coisa que é interessante dizer é que aqui nós também mostramos em relação aos ângulos, né? Porque quando eu tracei a paralela, esse ângulo tem mesma medida que esse, porque eles são correspondentes. Esse ângulo tem mesma medida que esse, também porque eles são correspondentes. E este ângulo daqui é comum aos dois
triângulos. Portanto, eu posso garantir sim, lá agora que o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo P, o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo Q, e o ângulo B é comum aos dois triângulos. Então, as duas condições da semelhança estão satisfeitas. E essa era a nossa aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima.